maravilhas. Queridos, vamos abrir a Sagrada Escritura. Na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, à igreja da Galácia. Eu li a princípio, eu gostaria que fosse repetido o texto. Gálatas 5. Quem lembra? Gálatas 5, 22 ao 25. Aqui tem um jovem que eu chamo ele o nosso escriba. Meu príncipe, você podia ler? Fico grato. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Temperança ou domínio próprio é uma graça de Deus concedida ao seu povo. E por que algumas pessoas são, domínio próprio é uma graça concedida aos crentes salvos em Jesus. A Bíblia nos diz que pela graça sois por meio da... Isso não vem, é dom de... É Deus quem dá essa graça da temperança ou do domínio próprio. É uma graça cristã dada por Deus aos seus santos. Todos nós precisamos de temperança, de domínio próprio. E a Bíblia diz que é fruto do Espírito. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos do Espírito de Deus. Eu não estou falando de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Eu estou falando que nós somos propriedade de Deus. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele recebe o selo de Deus em sua vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém é condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já
e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos de temperança. Nós precisamos de domínio próprio. Principalmente quando formos afrontados. Não sei se os irmãos lembram, mas eu disse, não faz muito tempo, que eu tenho medo das minhas reações. Eu não tenho medo das minhas ações, mas eu tenho medo das minhas reações, como eu reajo. E às vezes se vê uma pessoa tão dócil, destemperado, porque lhe faltou domínio próprio. Quando somos afrontados, aí é que eu quero ver se alguém tem domínio próprio. Quando formos perseguidos, aí eu quero saber se você possui domínio próprio. Quando for injuriado, aí eu quero ver o seu domínio próprio. Quando for afrontado na fila do banco para receber dinheiro, é o seu dia de receber, você está na fila e alguém lhe insulta, como um cidadão disse para um irmão lá em Alagoa Grande, sabendo que o irmão era cristão, disse: esse negócio de crente, que era para provocar, isso é um meio de vida. E o irmão ficou calado. E aquele cidadão vinha atrás, o irmão estava na frente. E quando o irmão foi chegando perto do caixa para receber, ele voltou-se e disse: meu amigo, o senhor disse que esse negócio de crente é um meio. Eu quero lhe dizer ao senhor que não é um meio de vida, não. Se o que é então? Ele disse: é uma vida inteira. Ele pensava que era um modo, um meio de vida, é uma vida inteira. E aquele homem ficou encurralado, calado e não podia dizer mais nada. Isso é temperança, isso é equilíbrio, isso é domínio próprio. Muito cuidado no trânsito. Às vezes tem pessoa, por qualquer coisa que acontece no trânsito, ele quer logo brigar, e alguém que tem arma puxa logo o revólver. Mas o crente deve dizer: Senhor, me cobre com o teu sangue. Amém? É melhor. Não, mas ele me afrontou, bateu no meu carro, amassou. Calma. Você ouviu o hino? Calma. Obrigado pelo hino. Calma. 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 Vamos ler um texto bíblico que está no livro dos Atos ou Acontecimento dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo de número 25.
tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Tratando ele da temperança, aquele homem disse: noutra oportunidade eu te escuto. Porque nós precisamos de equilíbrio diante de autoridades, seja ela quem for. Quando o adversário lutava para descobrir onde estava o corpo de Moisés, e eu admito que ele cheirou a terra, ele escutou, ele vasculhou, mas o anjo compreendeu que ele era uma autoridade e disse: o Senhor te repreenda. Isso é domínio próprio. Eu conheço você por nada. Calma. Calma. Você tem que manter o seu equilíbrio. Principalmente no trânsito, na fila do banco, no ministério. Se alguém olha assim: eu não lhe conheço por nada. Quando você chegou aqui, eu já estava. Calma. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter temperança. Eu agora sou seu irmão, sou seu companheiro. Estamos juntos e vamos lutar até o fim da jornada. E quem pode dizer amém? Amém. Nós estamos falando sobre domínio próprio. Vou contar um exemplo da minha vida. Eu posso contar porque eu vivenciei. Fui convidado para uma festa e levei comigo o convite da festa. Porque às vezes se vai para uma festa e não leva o convite. Você foi convidado? Quem é você? Levei o convite. Participei do trabalho. Aí deu a hora do almoço. Lá na minha casa, quando eu chego, eu pergunto: está tudo em ordem? Tá. Mas às vezes não está. Chegou alguém, mais alguém, mais alguém, e comeu tudo que tinha. Aí eu digo assim: bote meu almoço. Não é hora de almoço, bote minha janta. Contanto que seja resolvido o problema. Estou certo? Se não tem almoço, tem janta, bota a janta. Eu não fico muito assim, descontrolado não.
E participei daquele trabalho. Quando foi na hora do almoço, todo mundo na fila, aí eu entrei na fila. Eu confesso aos irmãos, eu não tenho dificuldade em obedecer. Não, eu tenho dificuldade em desobedecer. Em obedecer, não. Eu aprendi que obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. É melhor obedecer. O pastor saiu de lá de dentro do refeitório. Você não tem direito a entrar nesta primeira mesada. E eu disse para ele, perfeitamente. Passa, era só os outros passando. Aí depois ele caiu na real e disse, o que foi que eu fiz? Eu digo, eu não sei o que foi que o senhor fez. Venha. Eu disse, não, a primeira mesada é semelhante ao primeiro carro. O primeiro carro é de Faraó, o segundo é de José, então o segundo é meu. Mas mesmo assim eu participei da primeira mesa. Não foi muito bom a comida naquela oportunidade, não. Ela desceu rasgando assim como bucha de papel. Você já comeu bucha de papel, já sem água? Mas você vai comer ainda. A vida vai lhe ensinar. A vida ensina a gente. Quando lhe afrontarem nas redes sociais, você precisa de equilíbrio, você precisa de domínio próprio, você precisa de temperança. Hoje precisamos tomar todo cuidado com as redes sociais. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, a vida de crente, de cristão, de cidadão do céu, de cidadã do céu, tem que ser trabalhada. Equilíbrio, temperança, domínio próprio. Quando lhe esculhambarem na internet, calma, 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 calma. Essa tempestade vai passar. Um irmão chegou no hospital para visitar a sua filha e o atendente disse: olha, agora não pode. Estamos em processo de procedimento. Ele meteu o pé na porta do hospital, chamaram a polícia e levaram ele. Eu tenho uma carteira que é do Capelania.
Eu não sou, eu estou. Eu não sou, eu estou. Pastor presidente. Eu não sou, eu estou. Chego no hospital, por gentileza, não pode visitar agora. Muito obrigado. Por quê? Quem é você? Tem que ter domínio próprio. Eu sou capelão, o senhor é capelão lá na sua igreja, aqui não. Aleluia, fale em língua agora. Cante hino espiritual, entre no mistério que eu quero ver. Um dia desse eu fui visitar um hospital aqui, um irmão, e quando eu cheguei lá, a assistente social disse: o senhor não pode entrar agora. Eu disse: perfeitamente. Diga a hora que eu posso vir. De 3 horas. 3 horas eu me arrumei de novo. Cheguei lá. Boa tarde, boa tarde. Quero visitar o paciente fulano de tal. Disse: pois não. Pode entrar. Eu não vou dar pontapé na porta do hospital, não vou gritar com ninguém, não vou falar mal de ninguém. É ordem. Na nossa bandeira está escrito ordem e pronto. Quem quiser, observe ordem. Não é progresso primeiro, é ordem, depois progresso. Ordem e progresso. Tá bom? Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 25 e o verso 28. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ouviram como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu, tem que conter o seu espírito. Senão você é semelhante a uma cidade derribada e sem muros. Ora, uma casa sem muro, ela fica vulnerável a todo tipo de animal, e uma cidade. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículos 25 ao 27. 1 Coríntios 9, 25 ao de número 27. E todo aquele que luta de tudo se abstém. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles o fazem para receber uma coroa que se corrompe. Nós, porém, uma incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, Assim eu corro, não como a coisa incerta. não como a coisa incerta. Assim combato, Assim combato, não como batendo no ar. não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. eu mesmo de alguma maneira não ficar reprovado. Você é um desmantelado, rapaz, um destemperado, está reprovado. Temos que ter domínio próprio. Isso se faz necessário para os dias atuais.
Um irmão se desentendeu com o outro e empurrou ele assim, ó. O irmão saiu catando cavaco. Eu fiquei horrorizado com aquilo, mas eu não disse nada. No outro dia de manhã cedo, o irmão chegou lá em casa. Disse: pastor, eu vim aqui falar com o senhor. Espera aí, meu filho, espera aí, eu vou descer para lhe atender. Eu desci de pijama, eu não gosto de atender ninguém de pijama, mas eu desci de meu pijama é direito, sabe? Que nesses pijama velho e nojento que o povo caçolão não, é de pijama mesmo. Que se eu morrer, eu morro vestido. Aleluia! Aí eu disse: pronto, meu irmão, eu vim lhe atender. Ele disse: eu vim avisar o senhor que eu vou matar o irmão fulano agora. Estou com um revólver aqui e vou matar ele. Espera aí. Eu quero que o senhor vá matar ele, mas o senhor já vai orado. Matar orado. Aí me enchi de Deus, disparei em línguas. Aí o irmão disse: eu não vou matar mais ele, não, eu vou para casa. Eu disse: vai matar? Eu disse: vou nada. Até hoje eu não sei o que eu falei em mistério, está com Deus e com ele. O irmão voltou para casa, à noite estavam todos no templo, pediram perdão, se abraçaram, ainda hoje estão caminhando. Eu quero continuar pregando aos outros e não quero ser reprovado. E o que é que eu faço? Eu pego o meu corpo e o subjugo à servidão. Você não é ninguém. Você não é nada. Você é apenas um pequeno servo. Está pensando que você é alguma coisa? Você é um pequeno servo. Servo é servo. Servo não tem vontade própria. Servo não se governa. Servo não manda em si próprio. Servo só obedece. Servo é servo. Quem é servo aqui de Jesus? Servo no trânsito, servo na fila do banco, servo na igreja, no ministério, servo nas redes sociais. Antes, pego o meu corpo e o subjugo à servidão, para que pregando aos outros, eu não venha de alguma maneira a ser reprovado. Vamos para a carta que São Paulo escreveu a Tito, capítulo 1 e o versículo 8. Nós estamos falando de domínio próprio. Mas, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Será que eu posso ficar irado? Estou perguntando à igreja: será que eu posso ficar irado? Posso. Eu ainda estou nesse corpo de carne. Agora, quando os irmãos olharem para mim e ver uma auréola de luz aqui, já é outra coisa. Mas até então não vai ver, não. Uma auréola de luz assim, sabe? Um cidadão recebeu uma ordem, disse: você vai lá naquele culto de crentes
mata eles tudinho e pode vir para cá. E vocês estão garantidos. 3 homens. Aí eles foram. Quando chegou lá, o dirigente olhou assim. Aí o irmão mais fraco que tinha. Quem é que sabe quem é o mais forte e o mais fraco? Então olha assim, esse irmão quase não vem aos cultos. Por isso eu disse, eu quero ver a bancada de pastores aqui no culto. Tá certo, pastor Marinho? Tá. Aí ele olhou assim e disse, vamos ouvir uma saudação. Aí o irmão se levantou, mas se levantou cheio da graça, porque vaso pequeno é fácil de encher e de transbordar. Vaso grande dá trabalho. Quando o irmão chegou, pegou a Bíblia e leu, não matarás. Aí os cabras ficaram se tremendo, porque quando Deus fala, irmão, emudece todos os animais da floresta. O leão deixa de rugir, o javali, o leopardo. Aí o outro olhou assim e viu uma auréola de luz acima da cabeça daquele irmão. Ele disse, tu vai fazer alguma coisa? Eu estou me morrendo de medo aqui. E tu, eu estou me tremendo. E tu, eu vou me embora aí, ó. Chegou lá e disse ao patrão, aí não teve coragem de fazer nada, porque o dirigente do culto mandou uma pessoa que nem conhecimento tinha, não sabia nem conjugar os verbos, e eu vi uma auréola de luz sobre a cabeça dele. Se o senhor quiser ir, vá. Ele disse, quem vai é outro. Quem ainda acredita que o nosso Deus é o mesmo e que Ele só faz maravilha? Se o senhor quiser ler, meu pastor, se o senhor quiser ler. Está aqui, Marinho, esse mesmo versículo, Provérbios 29 e 11. Lê aí, meu filho, Provérbios 29 e 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Repita, por gentileza. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e a reprime. A ira em si mesma não é pecaminosa. A Bíblia manda: irai-vos e não pequeis. Eu fiquei irado, mas eu não fiz nada. Mas você é muito frouxo. Não, porque eu sou crente, mãe. Eu tinha dado logo uma cutelada. Não, senhor. Anote isso aí. É impossível ser ético e não ter ira. Anotou? É impossível ser ético e não ter ira. Deus é santo. Deus é santo. Santo, santo, santo. Deus sente ira constantemente contra o pecado.
Deus, Ele se ira constantemente contra o mal. Nós não podemos reagir com beneplácito diante da maldade de ninguém. Mas nós podemos ficar irados. Quero ver se os irmãos me ajudam a encontrar o versículo que diz assim: irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Vamos ler. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes que o sol se esconda, você tem que acalmar o seu coração, tem que se reconciliar com quem precisa se reconciliar. Às vezes a mulher disse: meu marido é um diabo. E você é o quê? Casada com um diabo é uma diaba. E Efésios 4:27 diz assim: não deis. Um dia desse eu vi uma irmã dizer assim: essa minha filha, isso é uma burra. Eu disse: ela é o quê? Uma jumenta. Minha filha, você é uma joia que Jesus me deu. Você me dá tanto trabalho, mas você é igual à democracia, eu não posso lhe deixar. Dá para glorificar a Deus? Glória! 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 O céu nos espera. Mas até chegarmos lá, nós seremos afrontados, apedrejados, injuriados, criticados, pisados. Mas nós precisamos de domínio próprio. Eu quero com os irmãos fazer uma oração. Digam assim comigo: Senhor Jesus, dai-me temperança. E Deus vai lhe dar. Você pediu e Deus vai lhe dar. O irmão pediu e Deus vai lhe dar. A irmã pediu e Deus vai lhe dar. Todos nós precisamos de temperança. Um dia um irmão me afrontou tanto, e ele disse que eu era o diabo. Eu disse: sou não. Eu não sou o diabo não. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu nem tenho cauda e nem boto fogo pela boca. Estou aqui prosseguindo a minha jornada. E o carro dele já capotou e o meu ainda está na estrada. Eu estou prosseguindo, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Bom, a gente vai ficar por aqui, a gente não pode ir até meia-noite. Mas qualquer dia nós vamos fazer um culto até meia-noite, tá certo? Digam comigo: mas o fruto do Espírito é
Leia aí para os irmãos memorizar. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é caridade, Amor, gozo, gozo, paz, paz, longanimidade, longanimidade, benignidade, benignidade, bondade, bondade, fé, fé, mansidão, mansidão. temperança. E todos dizem: agora vamos finalizar. Números 6 e 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos repetir um para com os outros. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Receba a paz, receba a paz, receba a paz, receba a paz. E prossiga a sua jornada olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé.